Já está aparecendo minha tela aí para vocês? Tá Pronto, sim. né? Então vamos lá, gente. Agora fechem aí a janelinha, né, do conhecimentos gerais. Vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos específicos. Hoje eu comecei, né, resolvi começar com vocês a parte de análises clínicas. Então essa parte inicial é bem tranquila. Eu trouxe aqui alguns conceitos de bactério, enfim, microbiologia de uma maneira geral. Infelizmente a gente não consegue trabalhar muito, né? Porque os assuntos são muito diversos, mas pelo menos aqueles que já foram cobrados, vou tentar chamar a atenção para uma coisa ou outra que eu acho que é mais importante de vocês levarem aqui dessas aulas. E aí, finalizando, né? Acredito que não vai dar tempo hoje, mas a gente vai falar um pouquinho de bioquímica e para a próxima aula já ia ficar mesmo a hematologia. Então, assim, eu sei que muita coisa a gente não lembra, muita coisa a gente viu na faculdade hoje já não lembra mais, mas vamos dar uma relembrada aqui. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não se frustrem na hora da prova. Tentem captar aqui o mais importante. Análises clínicas é uma bibliografia enorme. Né? Nós temos aí o livro do Henry e do McPherson. Né? Então, o McPherson e o Williamson, né? E o McPherson que a gente chama de Henry. São duas bibliografias grandes. Então, é muito difícil a gente bater tudo mesmo. Tá? Faz parte, mas a gente vai trabalhar da melhor maneira, principalmente para vocês relembrarem alguns conteúdos. Então, como eu mencionei, a gente vai iniciar com a parte de microbiologia. E aí a gente vai começar com a bacteriologia clínica. Acho que só teve um ano que ela foi cobrada até o momento, né, dentro da banca da VUNESP. A gente vai relembrar, porque eu acho que é uma questão importante. Tá? Essa questão ela é recente, de 2023, e 23, e ela fala sobre a identificação de streptococcus. Né? E a identificação de streptococcus é o tipo de assunto que eu acho que é importante vocês saberem. Então, diferenciar os principais grupos, né? Principalmente esses de importância clínica, eu acho que é o mais relevante que vocês têm que levar aí desse capítulo de bacteriologia clínica. Então a questão nos diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre as provas usadas na diferenciação dos cocos gram-positivos, catalase negativos, facultativos. E aí tem uma série de alternativas. Tá? Primeiro eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Vocês tentam me responder, mas eu vou trazer aqui algumas tabelas, algumas coisas para a gente poder trabalhar. Tá? Então vamos lá. Bactérias que não hidrolisam PIR podem ser submetidas a provas de hidrólise do hipurato ou ao teste de Kemp. Né? Os estreptococos do grupo B são negativos, enquanto os demais sorotipos são positivos. Bactérias do gênero Leuconostoc podem se apresentar em tétrades, produzem hemólise alfa ou gama em agar-sangue, dão reação positiva na prova da bilisculina, sensíveis à vancomicina. Bactérias do gênero Aerococcus se apresentam em cachos, catalases positivos, não crescem em NaCl 6,5% e sensíveis à vancomicina. Bactérias do gênero Pediococcus apresentam hemólise alfa, beta ou gama em agar-sangue, dão reação negativa na prova da bilisculina e são sensíveis à vancomicina. E letra E. Para as bactérias que hidrolisam PIR, deve-se realizar o teste de sensibilidade à bacitracina. As bactérias sensíveis são streptococcus do grupo A, enquanto as resistentes são enterococos. Gente, calma, respira, tá? Para responder essa questão. Lembra daquilo que eu falo, nem sempre o mais difícil é onde está a resposta. Às vezes o mais fácil, o mais básico é onde está a resposta. E aí, pensem aí 10 segundinhos, mas tem alguém que é voluntário a responder essa questão? E, é, Letra E, né? Então, assim, de todas, eu acho que era inclusive a mais simples de entender, né? Todas as outras alternativas falavam de um gênero específico e a gente tinha que decorar, né? Se ela é sensível à vancomicina, não é? Existe uma tabela no livro, tá? Que fala sobre esses quatro cocos gram-positivos aqui, que é o Enterococcus, Aerococcus, Leuconostoc e Pediococcus. Alguns micro-organismos nem tão relevantes, inclusive, né? Que não são comuns aqui na clínica médica, principalmente quando a gente fala aqui em termos de Brasil, a gente não trabalha muito isso na faculdade nem nada. Mas eles trouxeram a alternativa correta justamente nessa prova, né, do teste Kemp e hidrólise do PIR, que são testes importantes e que a gente vê na faculdade, não sei se vocês lembram. Tá? Mas quando a gente trabalha streptococcus, é importante vocês conhecerem essas provas. Tá? Então o PIR, né, é uma substância lá, beta, alguma coisa que eu não lembro de cabeça. Trouxe aqui uma foto para vocês lembrarem, não sei se alguém já fez prática disso. Ela é uma substância meio amareladinha, quando você coloca ali em contato com a sua suspensão de bactéria, se ela tiver a capacidade de hidrolisar o PIR, né, ele fica da coloração avermelhada. Tá?
E aí isso me diz se aquela bactéria é positiva ou negativa para esse teste, tá? Caso, né, isso é para identificação de streptococcus, tá, gente? Então, eu identifiquei, fiz algumas provas de bioquímica básica, identifiquei que se trata de um streptococcus. Eu preciso saber se ele é beta-hemolítico. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas os streptococcus beta-hemolíticos, né, são aqueles que estão relacionados a alguns problemas de garganta, então algumas regiões ali perianais também de grávidas e tudo mais, podem levar a algumas complicações. Enfim, mas principalmente quando a gente fala de garganta, né, é comum a gente falar de streptococcus. Tá? E aí por isso essa relevância, inclusive é um tipo de teste que a gente faz no laboratório. Tá? Então a hidrólise do PIR, se for positivo, que é o que a alternativa fala, eu faço o teste da bacitracina. Se aquela minha bactéria ela é sensível à bacitracina, eu digo que aquele streptococcus é do grupo A. Se ela é resistente, se trata na verdade de um enterococo. Agora, se o teste do PIR deu negativo, eu faço o teste KEMP ou hidrólise do ipurato. O teste KEMP, eu não sei se vocês lembram, é um teste que tem uma setinha, né? Podia ter botado a foto aqui. Então a gente tem um meio de cultura, traça ali cresce uma bactéria ali e coloca a bactéria teste ali na posição horizontal, né? Então tem uma bactéria vertical e horizontal. A gente vê se existe ali uma... como é que eu posso dizer? Se existe não é uma reação cruzada, mas se elas trabalham em conjunto, depois eu pego uma foto do teste KEMP e mostro para vocês na próxima aula. Mas é aquele teste da setinha, não sei se alguém já fez isso, geralmente a gente não faz, só mostra na faculdade, né? E aí, se esse teste for positivo, é porque aquele meu streptococcus é do grupo B, né? Que normalmente é um dos que nos interessa. Se for negativo, streptococcus, né, exceto A, B e D. Enfim, né, são outros sorotipos. E aí o que a minha alternativa me traz é exatamente isso. Se a minha bactéria hidrolisa o PIR, eu faço o teste da bacitracina, tá? Como diz aqui esse fluxograma, e as sensíveis estão streptococcus do grupo A e as resistentes são enterococcus. Então, assim, o ENRI, né? Por isso que sempre quando eu oriento vocês a estudarem, o que é importante de pegar? Sempre as tabelas, os fluxogramas, é o que eles gostam de trabalhar. E assim vai ser para praticamente todas as questões. Eu acho que não deve ter quase nenhuma questão que eu peguei do texto do livro. Geralmente era sempre muita tabela, muito fluxograma. Então isso é importante vocês terem aí, porque eu sei que às vezes o tempo é corrido, né? Vocês ficam, eu não sei, estou perdido e tal. Vocês pegam ali, dão uma olhada nessas tabelas e tudo mais para não perder muito tempo. Tá? Dependendo da disciplina, eu acho que é interessante fazer dessa maneira. As outras alternativas, na verdade, elas... A B, a C e a D, elas mesclam algumas informações que eu não acho que sejam relevantes vocês decorarem, tá? Sobre hemólise, teste da bilisculina, crescimento em NaCl, né? Em alta concentração de sal. E aí ele mistura as informações entre esses gêneros de bactérias e acaba ficando errada, né? Mas não acho relevante vocês gravarem esse tipo de informação se tratando de bactérias que não são tão comuns, tá? E a letra A, que poderia gerar um confundimento, ela também era sobre esse fluxograma, dado a importância dele. Só que ele diz, se a bactéria não hidrolisa o PIR, aqui negativo, ele diz que a gente faz o teste do KEMP, ou hidrólise do ipurato. Os streptococcus do grupo B são negativos, não é verdade, elas são positivos no teste KEMP, tá? E os demais são negativos. Então, assim... O que é importante daqui? Esse fluxograma é importante, a identificação de streptococcus é algo relevante da bacteriologia clínica, tá? Mas deem uma atenção, quem ainda está, que eu sei que muitos alunos ainda estão revendo ou estão lendo pela primeira vez o capítulo de bacteriologia, deem atenção às tabelas, aos fluxogramas, tá? Não percam muito tempo, às vezes, com bactérias que não são tão clinicamente relevantes, principalmente no Brasil. Tá? Eu sei que pode ser cobrado em algum momento, pode, mas eu não acho que vale a pena vocês perderem tempo com isso. Tá, gente? Então, o gabarito aqui é a letra E, se tratando aí de formas de caracterização de streptococcus beta-hemolíticos. Tá? Foi. Então, essa foi a única questão que nós tivemos até o momento de bacteriologia. Né? Antigamente, a banca do Exército cobrava um pouco mais, mas hoje em dia não tem sido muito perfil e eu acredito que vai permanecer dessa maneira. E aí a gente já segue para infecções virais. Então também 2023 foi o ano que eles resolveram inovar. Aí eles trouxeram uma questão sobre virologia.
Assinale a alternativa que relaciona corretamente a síndrome viral, os vírus mais frequentemente envolvidos e os testes mais úteis comumente realizados. Então ele traz aqui, né, algumas síndromes. Então, bronquiolite, diz que pode ser causado por herpes vírus simples, vírus respiratório sincicial, vírus da parainfluenza, adenovírus, influenza A e B. E diz que a identificação pode ser por imunofluorescência, RI e cultura. Tá? Enterite diz que se trata de rotavírus e adenovírus entéricos, pode ser identificado por RI. Erupção cutânea vesicular, HSV, né, que é o herpes vírus, Coxsackie vírus, RIF, né, ou que é a imunofluorescência ou PCR. Conjuntivite, vírus da varicela zoster, adenovírus, enterovírus. Aí diz que pode ser por RI, né, que é a reação imunoenzimática, pesquisa de IgM ou imunoeletroforese. E a encefalite diz que pode ser por herpes vírus, vírus da poliomielite ou arbovírus, PCR e cultura. Esse tipo de informação eu acho que é importante vocês saberem. Na virologia, normalmente eles têm o costume de cobrar, né, técnicas utilizadas para a detecção de alguns vírus relevantes, que são inclusive os que eles trazem aqui, tá? E mais ou menos o quadro que eles podem causar, sem aprofundar muito, mas eu acho que essa questão já nos dá uma orientação, né, do que a gente precisa trabalhar aqui em virologia. Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, tá? E aí vocês já me respondem. Algum voluntário? Alguém lembra dessa questão? Então, gabarito, letra B. Essa eu acho que não é tão difícil, né? Então, rotavírus, adenovírus entérico, né? A maioria das pessoas já ouviu falar, principalmente rotavírus em criança, e é um causador clássico aí de enterite. RI, né, que é a reação imunoenzimática, nada mais é do que um ELISA, né? Então, o ELISA, para quem não lembra, aquele teste que a gente detecta a presença da substância ou de um anticorpo, né, através de um anticorpo, inclusive, que é marcado normalmente com uma enzima, né? Então, tem uma enzima ligada ao meu anticorpo, aquela enzima tem um substrato específico. Quando ela se liga naquele antígeno que eu quero identificar, tá? Ocorre ali uma reação, aí eu, enfim, tem que fazer uma série de lavagens no meu poço e tudo mais. Se eu tiver o meu antígeno ali, aquele meu anticorpo ligado, a minha enzima permanece ligado, tá? E aí, se eu colocar o meu substrato, eu tenho uma reação colorida, por exemplo. Enfim, existem diversos tipos de ELISA, né? Vocês devem saber, mas só para exemplificar para vocês. E é super factível. Hoje existe ELISA para praticamente tudo, né? Então, é super factível que para um vírus simples, como um rotavírus ou adenovírus, a gente tenha aí a reação imunoenzimática como uma metodologia, tá? Para poder identificar. Eu não julgo essa questão como uma questão tão difícil, não, tá? Para nível de virologia, mas vamos trabalhar as outras alternativas, tá? Bronquiolite, não é comum herpes vírus causar bronquiolite, realmente, né, as principais doenças que elas causam, o herpes vírus, dependendo do tipo, né, mas principalmente erupções cutâneas, tá? É mais associado a isso, e lembrar que o herpes vírus, normalmente, ele se localiza, né, nos neurônios e tudo mais. Então não faz muito sentido a sua associação com a bronquiolite realmente. Sobre herpes vírus e Coxsackie vírus, né? Os principais métodos de identificação são a cultura e o PCR, tá? Então é uma diferença aí, uma diferença que tem a ver com uma dificuldade metodológica para aplicar a imunofluorescência. Então esse não é tão trivial. Conjuntivite, então ele nos traz aqui a informação que varicela zoster não é comum de causar conjuntivite, e encefalite, a poliomielite também não é comum de causar encefalite, tá? Então assim, mas acredito que indo pela alternativa B, que não era tão difícil, tá? Dava para acertar essa questão. Mas então o que eu relembro a vocês? Quem for ver virologia, eu acho que a maioria não viu virologia ainda, tá? Se atentem a essas principais características, tanto para a virologia quanto para a bacteriologia. Só que a bacteriologia tem aquela questão de alguns testes importantes para a gente saber, tá? Mas os métodos de identificação, o vírus e o que ele causa, tá? Eu acho que é o mais importante aí para vocês levarem de orientação
para essa prova, tá? Caso alguém ainda vá dar uma passada nesse tema, né? E aí vamos para doenças micóticas. Doenças micóticas também é um assunto aí que eu acho que é relevante e que normalmente eles também trabalham o básico, né? Então a gente está no terceiro assunto aí de microbiologia, trouxe aqui umas fotinhas para a gente lembrar e tudo mais, mas geralmente os assuntos que eles estão cobrando são aquele basicão mesmo que a gente traz lá da nossa graduação. Então é importante a gente só dar uma relembrada, tá? E pensar de forma crítica, gente. Então assim, não lembra na hora, mas vocês são farmacêuticos, vocês tiveram uma formação boa, né? E vocês têm condições de ser críticos e pensar. Eu acho que a análises clínicas, mais do que qualquer outra disciplina, ela nos necessita muito isso. Porque dificilmente a gente vai saber de todos os organismos, de todos os micro-organismos, de todos, né, os analitos. E a gente tem que ser um pouco crítico. Poxa, será que faz sentido eu aplicar tal método para estudar tal coisa? Então esse tipo de pensamento vocês têm que ter, tá? Para tentar acertar, né, de alguma forma aquela questão. Essa questão de 2023, tá? Já foi cobrado esse assunto mais de uma vez, então espero aí um voluntário para responder essa questão. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o provável fungo e um teste rápido para sua identificação presuntiva. Letra A. Candida albicans, produção de tubo germinativo. B. Candida glabrata, necessidade de lipídio para crescimento. C. Cryptococcus neoformans, formação de ascosporos. Malacésia furfur, assimilação de trealose. E Saccharomyces cerevisiae, produção de urease. Então, alguém lembra? Isso aí é uma prova clássica quando a gente trabalha em Letra A. isso aí. Então, letra A, vocês jamais podem esquecer isso, que Cândida, produção de tubo germinativo, né, uma das principais características, né, Cândida albicans no caso, para sua identificação. Então, tem uma tabelinha que eu peço que vocês deem uma relida, tá, quando eu mandar material para vocês, das principais características, né, de algumas leveduras aqui no caso. Então, para Cândida albicans é germinação em tubos, tá? Também presença de clamidosporos, acho que tem foto aqui. Malacésia furfura é aquele fungo, está relacionado inclusive ao pano branco, né? E aí, por isso ele cresce na nossa pele devido à grande quantidade de lipídio, tá? Cryptococcus neoformans, né? Também é importante, é a criptococose. É interessante então saber sobre esse fungo, a produção de urease. Então deem uma olhada, mas vejam novamente que aquele foi para o básico, né? Candida albicans ali, que a gente bate bastante na graduação. Então só estou tentando trazer isso para vocês não se, como é que eu posso dizer, desesperarem na hora da prova e lembrar disso que a gente está conversando aqui agora, tá? Trouxe aqui algumas coisas para vocês lembrarem. Então aqui uma figura de Candida albicans, né? Então a levedura com o seu tubo germinativo aqui, tá numa figura de um microscópio de fluorescência, para vocês relembrarem. Trouxe aqui também Histoplasma capsulatum, tá? Que tem esse formato aqui de macroconídeos, então é um tipo de fungo também bastante comum. E por último, o Sporotrix chancre, né, da esporotricose, lá do arranhão do gato, da madeira e tudo mais, que tem um formato também característico. São esses conidióforos laterais, né? A lesão também do Sporotrix é muito comum, né? É muito clássica. Então, esse tipo de informação acho que é importante de vocês saberem. Tá? Trouxe aqui só para dar uma orientada. Não percam muito tempo com outras coisas além disso. Beleza, gente? Então, essa questão bem simples, tá? Esse assunto a gente já cobrou em simulado, tá? Já foi cobrado em outros anos aí do concurso do Exército, então é relevante. E o último assunto, para trazer aqui nessa parte geral, né, que a gente chama de outras disciplinas de análises clínicas, é patologia molecular. Foi cobrada em 2022. Eu acho legal trazer essa questão porque ela dá uma relembrada em todo o ciclo ali, né, do PCR. Então, é uma das técnicas de biologia molecular mais importantes, se não a mais importante. E aí Estou estudando isso. Vamos ver se eu vou acertar. Então tá, amiga, tu é voluntária para responder. Vamos ver. Agora tu se comprometeu. O método PCR é descrito como referência no que tange as técnicas de amplificação de ácidos nucleicos. Em relação a esse método, é correto afirmar que a amplificação, tá? Então, especificamente a amplificação, de uma sequência-alvo de ácidos nucleicos
Letra A. Depende da desnaturação da sequência alvo do ácido nucleico por aquecimento das duas hélices simples. A reação é aquecida entre 72 e 76 graus. Letra B. Necessita uma hibridização prévia para o DNA, mediante o emprego do método do DNA ramificado. Letra C. Possibilita a detecção e amplificação de sequências definidas de DNA e de RNA após a sua transcrição reversa em DNA complementar. Letra D. Ocorre em ciclos. Após a desnaturação do ácido nucleico pelo calor em duas cadeias, inicia-se o alongamento mediante a ação da enzima DNA ligase. E letra E. Ocorre antes da hibridização específica dos iniciadores, com a sequência a ser amplificada sob a ação da TAC polimerase. Então, lembrando que ele está falando especificamente da etapa de amplificação. Então, essa questão acho importante, vou deixar aqui um minutinho para vocês pensarem, tá? E aí, um voluntário, no caso a Gabi, tô brincando, para responder essa questão. A primeira, eu acho que a temperatura está errada. Uhum. Não é 95 graus, sei lá, lá para desnaturar. 96 graus, né? Que é uma bactéria bem resistente de onde foi tirada essa enzima. Gente, me ajuda aí, né? Porque eu estou estudando isso agora. Eu ainda nem cheguei no PCR. Necessita uma hibridização. Vai, vamos lá, gente. Necessita uma hibridização prévia para o DNA, mediante o emprego do método do DNA ramificado. Eu não acho que esse negócio de DNA ramificado não é, não. Não, isso também está me cheirando estranho. Esse método de DNA ramificado, na verdade, é uma outra metodologia, né, que a gente emprega para poder amplificar o sinal, né? E aí por isso também DNA ramificado e tal. Então, ele é mais para quantificar, tá, uma molécula de DNA também, né? A PCR também pode nos ajudar nisso, mas é uma outra metodologia à parte, não tem nada a ver não. E aí aqui ele está falando justamente da amplificação, e ele está dizendo que para fazer amplificação a gente tem que usar o método do DNA ramificado, tem nada a ver. Eu acho que eu marcaria letra C. Vamos lá. Possibilita a detecção e amplificação de sequências de RNA, DNA e RNA. Eu também e no caso iria do nessa. RNA, após transcrição reversa em DNA complementar. Eu também iria nessa. Porque eu acho que até quando a gente faz a técnica, não pode ter DNA porque contamina, né? E o RNA ele tem que ser transcrito, né? Para DNA, porque o PCR ele só pega o DNA. Para não contaminar com sim. Isso. E Tanto que a sala que a gente amplifica, o fluxo do laboratório, a gente vai tipo da área mais limpa para a área mais suja de DNA, né? Porque a gente não pode contaminar o DNA amplificado com o DNA da amostra, que é o que a gente está querendo buscar um DNA ali, normalmente de um patógeno, né? Então a letra C realmente está correta, a gente já mostra aqui o fluxo para a gente lembrar. Agora, a amplificação ocorre em ciclos. Após a desnaturação do ácido nucleico pelo calor em duas cadeias, até aí ok, inicia-se o alongamento mediante a ação da enzima DNA ligase. Então, tá errado, a ligase é só para ligar depois os fragmentos do DNA. Qual é a enzima que faz o alongamento? É a girase? Não, é a TAC polimerase. Né? Ah, verdade, verdade. E letra E ocorre antes da hibridização. Então, a amplificação ocorre antes da hibridização específica dos iniciadores com a sequência a ser amplificada sob a ação da TAC polimerase. Não, né? A hibridização tem que acontecer antes da amplificação, porque senão não vai ter nem como amplificar. Primeiro, a gente precisa de um prime ali para poder anelar, reconhecer a sequência específica para depois seguir com a amplificação. Então, para a gente lembrar aqui, tá? Normalmente, como é que funciona? Então, vamos ver aqui a primeira direita, tá? Só para lembrar as etapas. Então, tem uma etapa de desnaturação, como a Gabi lembrou, é uma temperatura maior, tá? Então, 96 graus que eu preciso para poder separar minhas duas cadeias. Então, tem aí as duas cadeias de DNA. Ocorre o anelamento dos primers, já numa temperatura um pouco mais baixa, tá? No sentido lá de uma das fitas, senso e antissenso. E aí, extensão dos primers. Então, a partir daquele anelamento do primer, e aí sim a minha TAC polimerase vai conseguir reconhecer, tá? E fazer a extensão. E aí, a partir disso, a gente vai ter sempre DNA duplicado e assim vai sucessivamente, tá? E aí, relembrando aqui então, a primeira etapa aqui à esquerda, temos a desnaturação, temos um molde de DNA desnaturado, né? 2 fitas. Anela o meu iniciador,
tá? Sempre no sentido 5 linha, 3 linha, que vai ocorrer depois a minha extensão, tá? Aí ocorre essa extensão com a ação da TAC polimerase. Beleza. E aí vai novamente desnaturação, anelamento do iniciador em fitas de comprimentos variáveis e assim vai, e a gente vai continuando o nosso processo. Então aqui estava errado a letra A justamente por causa da temperatura. Como eu falei, esse método de DNA ramificado é outra metodologia para quantificação de ácidos nucleicos, tá? Então eles deram uma misturada aqui. Realmente, no caso do RNA, quando a gente fala de PCR, a gente está falando de DNA. Então o RNA a gente precisa fazer a transcrição reversa para DNA complementar, tá? E aí permite detectar e amplificar sequências. Sobre a amplificação, ela ocorre após a desnaturação, mas tá, ela ocorre por ação da da TAC polimerase, nesse caso, né, que é uma DNA polimerase. E sobre a questão da amplificação ocorrer antes da hibridização, está errado. Então, como vocês reviram aqui, primeiro a gente precisa do primer se ligando na minha sequência ali que eu quero amplificar, para depois ocorrer a extensão desse iniciador, né, que é a etapa de polimerização. Beleza? Ficou claro aqui? Sim. Então, gente, trouxe aqui, tá, 96 graus, e é só uma informação aí do método DNA ramificado. Ele se baseia na amplificação de um sinal e não do DNA-alvo, como ocorre na PCR. Ah, sim, ainda tem isso, tá? Você tem ali na verdade, é uma outra metodologia, onde eu tenho, sei lá, um anticorpo, alguma coisa se liga no meu DNA-alvo e ele tem a capacidade de de ter uma enzima ligada para poder ocorrer uma reação e formar uma substância colorida, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é uma metodologia completamente diferente, tá? Para a quantificação do DNA. Então, é outra coisa que não tem a ver com o método de PCR, tá? Bom, gente, eu acho que já está ficando um pouco tarde, né? Nossa aula... Ixi, caiu.